dar uma olhada no eu vou falando, mas se vocês quiserem, não sei se eu vou procurar, mas se vocês quiserem perguntar e tal, sintam-se à vontade. Eu queria começar pensando o seguinte: da onde vem o SUS? Como é que surgiu o SUS? Como é que surge essa ideia do SUS? Né? E essa ideia ela vai surgir num momento muito específico da história do capitalismo, da humanidade, que é o pós-guerra, pós-segunda guerra. Né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o que se vivia naquele momento? Né? A Europa, principalmente a Europa, estava saindo da experiência do fascismo, do nazismo, né? Os países todos destruídos pela guerra, muito desemprego, muita fome, pessoas mutiladas, né? O mundo dividido em dois, entre capitalismo e comunismo, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra Fria, etc. Então é nesse contexto que vão surgir ideias que têm a ver com os direitos humanos. Não é? A ideia de que o capitalismo precisava se humanizar para que o mundo não virasse comunista, mais ou menos isso. Né? Então tinha que reconstruir aquela situação toda, então vai surgir o que se chamou os partidos da social-democracia europeia. Né? Qual que era o objetivo? O objetivo maior era reconstruir esses países, combater a fome, a miséria, as pessoas mutiladas, etc, etc. Então, vai acontecer o seguinte: há um pacto entre o trabalho e os empresários e os trabalhadores. Né? Que pacto é esse? Os trabalhadores abriam mão de certas reivindicações, os empresários também. Para quê? Para que essa sociedade fosse reconstruída. Né? E qual era o objetivo final? Emprego, né? O chamado pleno emprego. Né? Então, é nesse contexto que vai surgir um negócio chamado Estado de Bem-Estar Social, né? Ou Welfare State em inglês. Né? É nesse contexto também que vão surgir, nesse contexto de reconstrução da Europa, enfim, após esse período difícil do pós-guerra, as experiências traumáticas de nazismo, fascismo, né? É que vão surgir as instituições para a reconstrução do mundo naquele momento. Né? Então é nesse momento, em 1944, que vai surgir a ONU, a Organização das Nações Unidas. Né? É nesse momento que vão surgir, por exemplo, o Banco Mundial, naquele momento com esse objetivo da reconstrução do mundo, a CEPAL. Né? Enfim, são uma série de organizações da ONU, como a FAO, que cuida da fome do mundo, né? Instituições, organizações para a reconstrução do mundo. Né? E nesse contexto também que vai surgir um negócio fundamental, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é 1948, se eu não me engano. Não é isso? Na verdade, acho que 48. Então, vejam, é uma época assim, talvez uma época única do capitalismo, né? Porque o capitalismo, você sabe, é uma máquina de produção de desigualdade, né? Mas nesse momento, por essa circunstância, né, houve alguma possibilidade de se fazer alguma coisa que tem muito a ver com o que foi, com essa ideia da multiplicação, da partilha que a gente acabou de ver agora, né? A ideia da solidariedade. Né?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é fundamental porque, enfim, a ideia é que todo homem tem direito aos direitos civis, né, de você não ter sua liberdade, ter seu direito de defesa, os direitos políticos e os direitos sociais. Todo homem tem direito a uma vida digna, a uma habitação digna, proteção na velhice, etc, etc. Então, nesse contexto vai surgir, quer dizer, avançam muitos direitos trabalhistas, avança muito a vida sindical. Isso é quando se desenvolve o chamado estado de bem-estar social. Né? E o que é o estado de bem-estar social? É a saúde pública, a proteção da velhice, o seguro-desemprego surge aí, né? É aqui que você tem o seguro-desemprego, uma educação universal, etc, etc. E quais são os princípios mais importantes disso? Primeiro é a ideia da cidadania. Né? Essas questões são direitos. Habitação, previdência, saúde é direito, não é filantropia. É um direito do cidadão, um direito da pessoa humana. A segunda ideia importante, a ideia é que esses direitos são universais. Ou seja, todo mundo tem direito. Né? E a terceira ideia importante é a ideia da seguridade social. Né? Qual que é a ideia da seguridade social? Todo mundo tem direito, mesmo quem não pode pagar. Tá certo? Quem que paga o que não pode pagar? A sociedade. Como? Através dos sistemas de impostos. Então nós temos que ter um sistema de imposto onde os mais ricos paguem mais, proporcionalmente mais, não é isso? Para que você possa pagar o serviço daqueles que não possam, que não têm capacidade de pagar. Né? Então você faz uma distribuição da renda pelo sistema de tributos. Né? O SUS, o que é o SUS? O SUS é um direito, é algo típico da Seguridade Social. Ele é universal, ele é gratuito. E quem paga? A sociedade como um todo. Como? Através de impostos. A Constituição de 88 criou, por exemplo, 2 impostos para pagar o SUS e outras coisas. Por exemplo, a contribuição sobre o lucro líquido, né, a contribuição sobre o faturamento. Não sei se esses termos ajudam vocês ou atrapalham, mas... Ajuda. Então, veja, vocês querem ver um outro sistema típico da Seguridade Social? A Previdência Rural. Né? A Previdência Rural, em 1988, foi a primeira vez que o trabalhador rural teve os mesmos direitos do trabalhador urbano. Primeira vez na história. Né? Bom, aí eu tinha 8 milhões de trabalhadores rurais que começaram a trabalhar na década de 50, 60, 70, e quando chegou em 88, tinham mais de 60 anos, mais de 65 anos, e que estavam trabalhando no campo, sem carteira assinada, sem direito trabalhista, talvez até em condições semi-escravas, tá certo? Bom, essas pessoas trabalharam, não contribuíram. E eu tenho 88, tenho 8 milhões de pessoas.